últimos dias, nós fizemos uma análise do discurso da Rita von Cabrita sobre as mudanças climáticas e a tragédia em Porto Alegre. Hoje nós vamos dar sequência a esse trabalho, analisando o discurso de uma outra influencer, Gabriela Prioli, aquela apelidada pelo professor Paulo Giraldelli como Gabiru Piolho. Oi, 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 a partir de agora menos emoção e mais razão. Nós discordamos da Rita von Hunt sobre a evitabilidade da tragédia. Nós que aqui reconhecemos o colapso ambiental e o colapso da civilização, entendemos que a tragédia de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, de modo geral, faz parte do colapso ambiental e o colapso da civilização que se inicia e, em grande medida, era inevitável. Entretanto, está bem claro que aspectos da tragédia poderiam ter sido amenizados nesse momento se não fosse o negacionismo e a negligência da extrema-direita ou da direita, que é quase a mesma coisa, nos últimos anos no sul do Brasil e no Brasil de forma geral. Então, é complicado quando ela diz que agora temos que agir com menos emoção e mais razão. Menos emoção e mais razão. Como ter menos emoção diante do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diante de Bolsonaro e dessa turma que segue passando a boiada ambiental. Então, pedir por menos emoção é um contrassenso. Quando uma tragédia como as enchentes do Rio Grande do Sul acontece, a gente tenta achar o culpado. De quem é a culpa, quem é o responsável, quem tem que pagar, quem deixou de fazer o que tinha que fazer, quem é que vai responder por tanta dor. Essa é a reação normal. É normal que você também tenha, é normal, eu tenho também, mas é minha função, gente, eu tenho que trazer o mas. Mas apontar dedos é um meio eficientíssimo da gente tentar minimizar aquela sensação de impotência que toma conta de nós. Não é hora de procurar culpados. Vocês percebem a semelhança? É evidente entre o discurso do Eduardo Leite e da Gabriela Prioli. Ela diz que é natural que a gente vá apontar dedos, mas ela fala, precisamos de menos emoção e mais razão. Portanto, não devemos nos levar à tendência natural de apontar dedos, exatamente como diz o governador do Rio Grande do Sul. Não pode polarizar. Quem está falando isso? E aí, muitas vezes, apontar dedos é só uma maneira de eu me sentir melhor depois de me sentir mal porque me pensei inerte, sabe? Porque eu me culpo de alguma forma. O nosso Bolsonaro de saia, a Gabriela Loira Prioli. Não pode polarizar os... Pois é, não pode polarizar e nem pode apontar o dedo. Então, essa Gabriela Prioli, ela tem uma capa de esquerda, mas ela é um Bolsonaro de saias, né? Basta ver que ela tem um discurso igual ao Eduardo Leite, que é o Bolsonaro de garfo e faca. A gente percebe muito isso num fenômeno agora das redes sociais, que é tentar cobrar personalidades para que elas resolvam um problema que não é delas, porque não são as responsáveis pela gestão pública. É confundir os entes responsáveis. Então, se é responsabilidade estadual, municipal, federal, é um desespero sem compreensão. Certo. Aí agora a Gabriela diz que tá todo mundo confuso, não está entendendo nada. E ela vai explicar, arrumar o meio de campo. Entendeu? Porque a gente fica apavorado e a gente quer só apontar o dedo. Só que isso, dissipa o sentimento negativo, aquilo que a gente está sentindo, mas em termos de produtividade é pouquíssimo eficaz, tá?
Vou contar uma história para vocês. Outro dia, na verdade não foi outro dia, faz um tempo, mas eu citei os dados de crescimento de uma gigante chinesa no Brasil em 2022. Foi no Instagram. Essa empresa das brusinhas cresceu... Olha, eu não sei vocês, mas eu tive um certo incômodo de ver essa moça falando das brusinhas, né? Por que ela quer dizer com brusinhas? Eu acho que ela está ridicularizando o pobre, né, desescolarizado, que não sabe falar blusa e fala brusa. Isso vindo de alguém que está usando uma blusinha, provavelmente comprada em Nova York, gera certo mal-estar em mim, pelo menos. 300% no ano. Faturamento de 8 bi. E aí, no mesmo ano, uma pesquisa constatou que metade dos consumidores dizia, que observava o processo produtivo, se o processo produtivo da empresa era sustentável antes de consumir. Estranho, né? Tem alguma coisa aí que parece que não fecha. Como é que uma empresa que vem de um país que recebe muitas críticas em relação à sustentabilidade ou a práticas trabalhistas pode crescer tanto num mundo em que 50% da população diz que observa o processo produtivo antes de consumir? Agora ela faz uma crítica à China, né? À sustentabilidade da China. Enfim, a China é um desastre em termos ambientais. Mas e a roupa dela que vem dos Estados Unidos ou da Europa? Será que é muito melhor do que isso? Né? As pessoas declaram que se preocupam, mas se preocupam. Então eu suscitei essa questão. Pronto. Foi só falar sobre isso que eu virei o quê? Elitista no Twitter. Muito justo. Porque a roupinha barata, vagabunda da China é um problema ambiental, né? A roupa chique de marca dela, como é que fica? Eu não entendia que os pobres só conseguem comprar dessa empresa. Eu não entendia que a grade de numeração dessa gigante chinesa era mais inclusiva. Eu não entendia nada. E entender, gente, eu entendo. Mas será que todo mundo também entende? Que não se faz política só com decisões fáceis e que ponderar interesses e frustrar expectativas faz parte do jogo? Aqui pra dizer que eu recebi umas 100 e alguma coisa mensagens. Gabi, fala sobre o corte na educação. Galera, eu tô em Nova York fazendo o enxoval da minha filha, quer dizer, comprei meia dúzia de coisa pro enxoval. Mas assim, não vou. Talvez semana que vem. Eu entendo isso e quero que vocês entendam também que muitas vezes, prestem atenção, ser menos sustentável é ser mais barato. Bem-vinda, Casa Vogue! Que prazer receber vocês! Entra aí, essa é a nossa nova casa. A gente queria morar numa casa, o Thiago fazia questão que fosse em condomínio, a gente precisava que fosse num bairro central, porque a gente recebe muitos amigos, a gente trabalha muito em casa, então a logística não podia ficar complicada, e eu fazia muita questão de ser um espaço, mais do que fosse uma casa, eu fazia questão de que fosse um espaço integrado, de que os ambientes não fossem recortadinhos, sabe? Cada coisinha num lugar, para que a gente pudesse viver a casa conjuntamente. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre direito concorrencial. Na época, eu me interessei pelo dumping ambiental. Vocês sabem o que é dumping ambiental? É quando uma empresa se instala num lugar com legislação ambiental mais frouxa, para quê? Para aumentar o seu lucro. E aí, gastando menos na produção do produto e destruindo o meio ambiente. Antigo, e aí eu acho que eu lembro que quando a gente foi ver as referências, lembra? A gente senta lá e aí ele fala pra gente, olha, tem essas revistas, essas pastas, vão marcando o que vocês gostam. E aí eu marcava uma coisa, o Thiago marcava uma coisa completamente diferente. E eu comecei a falar, meu Deus, o que a gente vai fazer? Um andar de cada um? Porque como é que vai juntar? E juntou. Tá? Vou dar um exemplo. No Brasil, existe tradicionalmente uma divisão quando a gente fala do Congresso Nacional. De acordo com o Observatório do Clima, 74% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil vem do agronegócio e a bancada do agro está normalmente na oposição de iniciativas de proteção ambiental. Normalmente não, sistematicamente. Preciso fazer um parênteses, né? Eu mostrei ali a casa luxuosa de Gabriela Prioli como uma provocação sobre o que ela está falando das brusinhas e do consumo, mas digamos que o meu quarto não chega a ser pequenininho e esse ar-condicionado aqui, se não funciona, eu não consigo dormir.
O que é bem esquisito se você parar para pensar. Porque vamos lá, levando em conta que as mudanças climáticas vão afetar todo o nosso ecossistema, as chuvas, o solo, a biodisposição de nutrientes, o agronegócio deveria ser o primeiro a proteger o meio ambiente. Né? Porque não são eles a área econômica mais afetada? Olha, não é a primeira vez que eu vejo esse discurso de que o agro é burro ao destruir o meio ambiente. Isso é uma bobageira, porque eles querem acumular o maior dinheiro possível. E se as suas fazendas se tornam inviáveis num curto prazo, não tem problema, porque eles compram outras fazendas em outras áreas que ainda são viáveis. E na hora que nenhuma mais for viável, eles pegam esse dinheiro e investem em qualquer coisa, foge do Brasil, vai embora. Uma indústria, uma fábrica pode ser reconstruída em outro lugar. E uma lavoura? Se o clima deixa de ser propício para as plantações, o agronegócio vai fazer o quê? Se o clima deixa de ser propício no Mato Grosso, o que você faz? Você compra uma fazenda no Pará, você compra uma fazenda no Amazonas, você vai mais para o norte, para uma região mais úmida. Não tem problema nenhum com isso. Então, essa disputa entre agro e meio ambiente no Congresso e na política em geral é míope, nos dois sentidos. Erra quem não vê que a sustentabilidade é uma questão séria, que precisa ser endereçada, e erra quem acha que o Brasil não precisa do agronegócio. Pronto, aí agora começa essa história de que o Brasil precisa do agronegócio. Não, o Brasil não precisa do agronegócio, o Brasil é que sustenta o agronegócio, não é o agronegócio que sustenta o Brasil. Né? Paga um pouquíssimo imposto, destrói o ambiente, não gera emprego. Não, por mim eu quero mais é que o agronegócio vá à falência, que vá todo mundo embora. A gente não perde nada com isso. A gente precisa de uma industrialização moderna que gere emprego, que gere qualidade de vida. Não de campo de soja. Os campos de soja só fazem mal ao nosso país. Mas a Gabriela, ela é amiga dos grandes capitalistas do agronegócio. Então ela precisa emplacar esse discurso nesse momento em que a gente está, de fato, apontando o dedo para o agronegócio, que é responsável pelo colapso climático no nosso país. A importância do agronegócio para o PIB do Brasil, enfim, o agronegócio representa quase um quarto, 25% do produto interno bruto brasileiro. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E tudo isso está em xeque se as coisas continuarem como estão e o meio ambiente só se tornar pauta quando cidades inteiras ficam debaixo da água. Era importante o quê? Dificílimo. Era importante conseguir dialogar. Não pode polarizar, os extremos não servem, o Brasil não adota extremos. E a direita e a esquerda precisam conversar. Não é fantástico? Eu sei que está difícil, mas se nós conseguirmos nos manter razoáveis e abertos a ouvir as demandas do outro lado... Tá certo, Gabi Piolho. Vamos ouvir as demandas do outro lado? O que o agro quer? Invadir as terras indígenas, jogar mais agrotóxico, acabar com a reserva legal? Temos que ouvir a demanda do outro lado? Aí a gente ganha um pouco de esperança. Vamos colocar uns números aqui. Só no Rio Grande do Sul agora já chegam a 1,3 bilhão os prejuízos para a agricultura e a pecuária do estado, segundo estimativa da Confederação Nacional de Municípios. Tadinha, que barra! No desespero de reconstruir o mais rápido possível, que é absolutamente compreensível, a gente não pode acabar reforçando a crise mais para frente. Será que a gente vai reconstruir sem levar em conta a resiliência climática? Não pode, né? Mas como é que a gente faz para reconstruir levando em conta a resiliência climática? A gente precisa de reforma agrária. Reforma agrária, pegar as terras do Rio Grande do Sul e redividir. Né? Agora você imagina a Gabriela Prioli falando reforma agrária? Eu acho que a língua dela até cai. A gente vai reincidir no erro? A reconstrução de médio e longo prazo demanda o quê? Reforma agrária por... Reforma agrária. Reforma agrária por... Obra para todo mundo, tá? No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, do PSDB, está sendo acusado de ter alterado em torno de 480 normas do Código Ambiental no seu primeiro ano de mandato em 2019. Porra, Gabriela, você não precisa dizer que ele está sendo acusado de ter alterado 480 normas. Ele alterou. Ele não está sendo acusado. Isso aí é um fato.
A gestão do Eduardo Leite está sendo bastante criticada por ambientalistas que o apontam como articulador de um desmonte das leis estaduais de proteção ambiental. Então, não são ambientalistas. Está todo mundo escandalizado com o desmonte. Você jogar isso para os ambientalistas é querer lavar as mãos de uma forma inaceitável, né? O acusam de estar fazendo desmonte. Não. Você mesma pode falar isso, você pode fazer dessas as suas palavras. Você pode dizer, o governador fez o desmonte, né? Não precisa jogar para as costas dos ambientalistas. Pode ser mais enfática. Junto com a Assembleia Legislativa do Estado. O Executivo gaúcho respondeu que as catástrofes climáticas são uma crise global e que não podem ser atribuídas a uma ou outra lei. O governador, em nota, diz também que a atualização alinhou a lei estadual à legislação federal. Precisa mesmo reproduzir a defesa desses bandidos que estão na política do Rio Grande do Sul, desmontando a legislação? Quer dizer, precisa fazer isso aí, os ambientalistas dizem isso. O governador do Rio Grande do Sul diz aquilo dessa forma tão neutra e imparcial. Em entrevista ao podcast da Folha de São Paulo, o Café da Manhã, a Nathalie Anderstel, que é especialista em clima, analisou o papel do Executivo e do Legislativo na prevenção e no enfrentamento de desastres e o que deveria estar sendo feito, mas não está. É um programa muito bom, vale a pena escutar. Ela conta que uma coisa a prestar atenção é que o Programa de Infraestrutura do Governo Federal, o PAC, não contém nenhum projeto de resiliência climática. Diz que sobrava para todo mundo, né? Pois é. O Brasil está construindo infraestrutura para um clima que não existe mais, incluindo aí habitações sociais em áreas de risco sem adaptações. É jogar dinheiro do contribuinte no lixo. Nós estamos criando os problemas do futuro. E estamos também alimentando esse tipo de tragédia com a falta de uma transição energética com subsídios para carvão mineral, por exemplo, no próprio Rio Grande do Sul. Um projeto de lei de 2023, apresentado pelos 3 senadores do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente do Bolsonaro, do Republicanos, o Luiz Carlos Renzi, do PP, e o Paulo Paim, do PT, são os senadores que apresentaram esse projeto com o objetivo de dar subsídios à produção de carvão mineral, uma das formas de geração de energia mais poluentes que existe, e que representa uma parcela muito pequena da matriz energética do Brasil, vale a pena dizer. Pois é, o carvão mineral é terrível, mas é importante destacar que a matriz energética do Brasil é suja. Ela não falou explicitamente que é limpa, mas ela falou, olha, o carvão mineral é uma parcela pequena, sim, e a energia hidrelétrica é uma parcela grande, mas é desastrosa, uma vez que barra grandes rios na Amazônia e destrói a maior floresta tropical do mundo. Se você for ver a quantidade de floresta que queimou por causa das usinas do Madeira, por causa de Belo Monte, você vai ver que, na verdade, não tem nada de limpo na nossa matriz energética, baseada fortemente na energia hidrelétrica. Mas está subentendido aí que seria uma matriz relativamente benevolente. Não é. Eu conto que o governo federal anunciou a criação de uma Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e nomeou agora ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, para liderar esse esforço, coordenar e monitorar as ações de ajuda do governo Lula ao Estado. E essa nomeação não foi muito bem recebida por muita gente. O Paulo Pimenta é gaúcho e se coloca como um possível sucessor do governador Eduardo Leite, que não pode mais concorrer à reeleição por estar no seu segundo mandato. O partido dele, do Eduardo Leite, o PSDB, acusou a nomeação do Paulo Pimenta de ser uma escolha política tentando capitalizar em cima de uma tragédia. O governo federal quer o crédito pelos recursos que ele está mobilizando. Agora, se o mesmo tivesse acontecido, mas o nome escolhido fosse um nome mais técnico, não poderia ser mais efetivo? Como assim um nome mais técnico? Esse negócio de técnico, né? Sabe quem é chamado de técnico, né? É o Tarcísio, é o técnico, né? Não existe esse negócio de técnico. Se o cara vai comandar a reconstrução do Rio Grande do Sul, ele é um político, mas não tem a menor dúvida. O Brasil não merece uma política ambiental que se baseia no... Pelo menos não é o Bolsonaro e o Ricardo Salles. Verdade. Isso é uma vergonha. Não é porque eu estou fazendo uma crítica do vídeo dela que eu não vou dizer que essa frase foi muito bem colocada, muito certeira. No primeiro vídeo dessa série, quando a gente falou sobre os negacionistas, eu disse que o tema mudanças climáticas é complicado porque é um tema que enseja ação, posição, em outras palavras, trabalho. Seja lá qual for o nosso compromisso, ele vai dar trabalho. Esse é um pedacinho do começo do vídeo que eu botei no final porque ela lista
possíveis ações para lidar com a crise climática que eu gostaria de analisar com um pouco mais de cuidado. Se eu decidir diminuir o consumo de carne, reciclar meu lixo, trocar o meu veículo por um elétrico, diminuir resíduos, entrar no consumo circular... Tá, então essa lista de coisas precisa ser analisada. Ela fala em reduzir o consumo de carne, bacana, importante, tem o meu apoio. Mas não é de reduzir apenas o consumo de carne, a gente tem que reduzir o consumo de forma geral. Consumo de roupa, de viagens, de tudo, né? Reciclar, a gente está vendo que não funciona, né? Que a reciclagem é uma grande mentira, principalmente a reciclagem do plástico, né? É uma forma de ilusão. Aí ela fala em passar para um carro elétrico. Passar para um carro elétrico também não é solução para nada. Por quê? Primeiro, como eu falei antes, as hidrelétricas têm um impacto terrível sobre o meio ambiente no Brasil. Depois você tem todo o problema das baterias dos carros e etc. E consumo circular é mais blá blá blá. Então tudo isso aí que ela aponta como solução, na verdade não resolve a questão. Você sabe muito bem, né, que ela tem vínculos com as igrejas que, né, aquelas igrejas, de Malafaia para cima, Bispo Macedo, etc. Tá aí. Por que a gente tem que fazer essa denúncia e explicar? Porque ela cria esse ar de imparcial, de didática, de professoral, mas na verdade a grande mensagem por trás do vídeo é aquela coisa que a gente viu lá no começo, de que não pode apontar dedos e que o agro é fundamental para o país e que o agro é tão prejudicado quanto todos nós na questão climática, o que é uma falácia. Tem muita gente que não sabe e vai na conta da loira, que faz um jornalismo emburrecido, que faz um jornalismo que não presta, mas que continua falando, de modo que o Brasil passa apertado quando tem comunicadores desse tipo. Porque essa gente deseduca o jovem. Porque essa gente educa errado. Porque essa gente, esse tipo de Gabriela, é justamente o pessoal que não estuda nada, que não sabe nada, que não tem currículo para nada, mas que tem por trás dinheiro. Dinheiro para barrar tudo aquilo que for do movimento popular. E é por isso que ela pode fazer 500 vídeos sobre adaptação climática, mas ela não vai falar nunca a expressão reforma agrária, nem diminuição do consumo de modo geral, não apenas da carne. E fica com essa história de que não devemos apontar o dedo para culpados. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Sim, dê o like, inscreva-se no canal se você não tiver inscrito e faça o seu comentário, sabe? Às vezes eu não respondo cada comentário, mas eu leio todos, eu presto atenção em tudo. Cada comentário eu estou ali acompanhando. Luiz Carlos Marques, por exemplo, escreveu em relação ao nosso vídeo de ontem, que a gente fala da Rita Von Hunt. Que vídeo mais chato e enfadonho. Pô, ele escreveu isso, eu fiquei preocupado, cara, porque, olha, pode até discordar dos meus vídeos, discordar do que eu falo, mas se o vídeo foi chato, eu me sinto verdadeiramente derrotado. Só fiquei um pouco mais aliviado quando eu vi o comentário dessa moça aí, Arte e Cinema. Ela falou: bom dia, adorei o vídeo. Opa, aí que eu comecei a me recuperar da crítica do anterior. Mas eu tô atento para não fazer vídeos chatos. Espero que esse da Gabriela não tenha sido chato, viu? Tô chegando no canal agora. Ontem assisti seu vídeo sobre o colapso tomando café. Por isso que eu faço questão de botar os vídeos bem cedo. 5 da manhã já tá entrando no ar. Rosângela Silva escreveu: Paulo Giraldelli, Fatorelli e Rodolfo, os canais que valem a pena seguir no YouTube. Poxa, obrigado, Rosângela. Gabriela Rocha escreveu: eu comecei a acompanhar seu canal por meio do canal Giraldelli. Estou muito interessada por esse assunto, estudo materialismo histórico dialético e esse debate nos faz refletir muito sobre a humanidade. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Gabriela.
e reagindo a eles muitas vezes nos inspiram a fazer outros vídeos ou a mudar a nossa conduta, a mudar a nossa postura diante das críticas que vocês fazem também. Eu peço também que você faça os comentários na parte fixa e peço que você traga a gente para se inscrever e se inscreva, porque muitas vezes você assiste o vídeo e não se inscreve. Faz isso. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, rapidinho, é o seguinte: nós estamos com alguns livros na Amazon e eu tenho notado que muitas das coisas que vocês perguntam aqui no canal estão nesses livros. Ah, sim, recomendo muito que leiam os livros do professor Paulo, como ele vai descrever agora. Vocês não podem criar uma cultura só de vídeo. É necessário voltar ao livro. Então, Semiocapitalismo está lá na Amazon. Teoria do Valor em Nietzsche e Marx está lá na Amazon. A Democracia de Bolsonaro está lá na Amazon. Mas nós vamos ter um outro logo, que é uma nova edição do A República Brasileira de Deodoro a Bolsonaro. Certo, ele fala logo, mas esse vídeo é antigo, né? Então, esse livro aí já está disponível, vai atrás. E este eu faço questão que você leia nessa nova edição, que está especialíssima para você. Logo ele está lá na Amazon, mas já pega. E quando pegar o livro, não esqueça de dar as estrelinhas, né, da avaliação do livro. Isso é muito importante para a gente. Daqui a pouco a gente volta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.